Olá pessoal, estou gravando um curso de extensão, do curso de extensão do ensino médio. O tema do meu curso de extensão é atividades físicas para jovens com deficiências graves e jogos pré-esportivos, linhas de ensino, desenvolvimento motor e psicomotricidade. Então eu vou abordar com vocês dois livros de dois autores diferentes que eu vou deixar para vocês, antes de começar essa aula, a foto dos livros. Vou te mostrar que é um livro físico que eu vou estar abordando com vocês, que é Atividades Físicas para Jovens com Deficiências Graves. E o outro é um livro online, que eu peguei lá da biblioteca virtual da Uninter. Eu vou estar abordando com vocês os assuntos, tá? Sobre os jogos esportivos primeiro, depois a gente fala sobre as atividades físicas para deficientes, jovens, deficientes, com deficiências graves. E a gente vai abordando o assunto e vai comentando, e conforme for a gente vai elaborando para melhor vocês entenderem, eu também, tá? Sobre os jogos pré-esportivos, vamos falar um pouco sobre ele, tá? Vamos iniciar essa aula falando sobre os jogos pré-esportivos. Ainda hoje, muitos que estão envolvidos com o sistema escolar não há explicações claras, objetivas, densas sobre o que seja a educação física. Na verdade, ela pode ser entendida como mera prática social e não como campo do conhecimento. Fator determinante para a indefinição do conhecimento, esse conceito. Já que não se operam análises precisas, mas sim generalizadas. Para enfrentar e confrontar ideias, como citadas anteriormente, os docentes devem, inclusive, participar do trabalho dentro das escolas de forma muito efetiva e ativa, dentro do conceito abrangente da educação, evitando dessa forma superar seu tradicional isolamento causado muitas vezes por eles mesmos. O que é necessário dentro do quadro do atual das escolas? Basta uma ação de nós mesmos, atuando com maior autonomia, com um trabalho que seja valorizado. Assim, na presente obra, o autor vai falar conceitos diversos que norteiam a educação física. Vou falar para você o nome do livro aqui que eu falei para vocês. O nome do autor é Antônio Roberto Goulart. Então eu vou estar falando sobre o Goulart nesse primeiro tópico, que a gente vai falar sobre esse livro agora, tá? Vamos comentar essa bibliografia dele, para a gente estar entendendo mais sobre os jogos esportivos e estar estudando sobre o assunto. Vamos lá. A predisposição à situação do compromisismo é algo que nos caracteriza, já que algumas vezes assumimos posições descompromissadoras em relação à direção que devemos seguir em forma coletiva e vivenciamos falsos papéis de professores. O correto seria pensar e agir para inverter essa ordem de fatores já pré-estabelecidas que ocorrem na sociedade e, por consequência, na educação. Entre muitas opções, de não estarmos inertes ao comodismo, esse livro se concentra naquelas relacionadas às atividades diversificadas dentro da sala de aula, como de dança, de lutas e várias formas de ginástica e jogos. O jogo é uma diversão e aprendizagem, com a prática de exercício corporal e consequente melhora a condição física, capacidade física, desenvolvendo a melhora das competências e habilidades variadas, além de fatores educativos primordiais, como a relação social. Aplicar jogos em sala de aula, estaremos tratando de importante fase do desenvolvimento da criança, por causa dos estímulos. Então, o momento da vida dos alunos pode traduzir-se em eventos futuros, positivo ou negativo, refletindo dessa forma no seu conhecimento corporal, compreensão de letras, números, entre outros fatores. Trabalhos, então, em momentos que vão interferir na própria personalidade do indivíduo. Entendo que o trabalho deve ser muito produtivo e agradável.
Vejo vários aspectos positivos ao aplicarmos jogos em salas de aula, pois podemos obter vantagem quanto ao desenvolvimento pleno da motricidade, evitando a obrigatoriedade de gestos que podem estar atrelados ao esporte e ao rendimento. O aluno que pratica o esporte de acordo com o anseio e a sua escolha, seja na situação, seja no próprio treinamento, solicita a planificação de movimentos. Já na educação física, é importante que a aprendizagem pelo movimento e pelo jogo seja esse complexo processo, seja um processo, pode ser favorecido e concretizado. O trabalho da motricidade não deve perder a sua significância, que é caracterizada pela experiência e interação da vida com o mundo. Nesse paradigma da aprendizagem, é primordial ensinarmos simplesmente o rendimento motrizes determinados pelos esportes, que são aceitos ou corretos ou únicos, a sequência metodológica de exercício que busca a aproximação de formas finais de modelos inflexíveis, leva à limitação de momentos humanos que envolvem exclusivamente habilidades específicas ligadas a modalidades esportivas. A criança jogando de forma natural o exercício de gestos motor de acordo com seu acervo nas prestações satisfatórias para derrotar o quadro negativo citado anteriormente. Então, pessoal, o que são jogos pré-desportivos? São adaptações de esportes tradicionais e recreativos, com o intuito de desenvolver habilidades físicas e sociais específicas nos participantes. Normalmente, os jogos pré-desportivos são destinados aos indivíduos que desejam iniciar uma prática desportiva. Então, são os jogos adicionais, que tem um deslocamento, uma locomoção, uma recepção diferente. A prática é recomendada para preparação de crianças que começam a praticar qualquer desporto, já que proporciona uma série de recursos físicos e técnicos. Então, são jogos tradicionais, de desenvolver habilidades físicas e sociais específicas dos participantes. Normalmente, os jogos pré-desportivos são destinados a indivíduos que desejam iniciar essa vida desportiva, que é um esporte, mas não é aquele esporte tradicional, Tipo assim, um voleibol mais adaptado, um handebol mais adaptado, que é um esportivo com um desportivo. Tem uma mudancinha ali. O jogo desportivo. Daí, o aluno, ele escolhe ficar... Ele pode ser aquele jogo de bobinho, que é um jogo desportivo, aquele que pega a bola lá, que a criança fica no meio, eles ficam jogando a bola de um lado para o outro, é um jogo desportivo. Não é um jogo tradicional, não é um jogo de esporte, de pontuação, assim, como que eu passo para vocês? Não é um jogo esportivo tradicional, é um jogo desportivo. Daí, nas modalidades esportivas como voleibol, futsal, basquetebol, handebol, pode ser adaptada modificando as regras, número de participantes, dimensão de espaço. Daí, como ele vai ser modificado, ele fica um jogo desportivo e fica conforme a necessidade da sala de aula. Eu acho que deu para entender, gente? Agora, voltando aqui aos conceitos do autor, Goulart, o brincar é um modo excepcional da criança se expressar, de aprender, de revolucionar seu desenvolvimento e criar sua cultura corporal, sendo uma ferramenta por excelência por ela mesma. Na brincadeira ou no jogo, podemos dizer que a criança tem a oportunidade de utilizar os seus recursos para explorar o meio em que vive, ampliando assim a sua percepção sobre ele ou ela ou si mesma, organizando seu pensamento, seu trabalho com o afetivo, ver com uma capacidade de ter iniciativa e ter a sensibilidade de cada situação vivenciada. Então, compete aos educadores aplicar os jogos de brincadeira na escola, contextualizando para que dessa forma ocorra a produção do conhecimento, desenvolvimento dos valores, procedimentos que contemplam o indivíduo na maneira global, contribuindo para superar certas barreiras, como o individualismo e o corporativismo, evitando assim a situação de desigualdades na nossa sociedade atual. Portanto, é preciso não apenas aplicar o jogo durante as aulas, mas também
complementar o trabalho colocando a importância das regras, das normas a serem respeitadas pelos alunos, uns perante os outros. Também é interessante expor os grupos de valores como solidariedade, espírito de equipe, cooperação, disciplina, participação, entre outros. Então, na escola, né, a tarefa de educação física é um trabalho, né, em todas as dimensões, explorando o procedimento atitudinal e conceitual. Devemos ir além da meramente ensinar a técnica de movimentos, mas as partes específicas de certas destrezas, mas se inserir o aluno no contexto cultural, né, do corpo de forma verdadeira e complexa. As habilidades motores em todas as suas expressões precisam ser desenvolvidas, mas não podemos desprezar os demais aspectos cognitivo, afetivo e sociais. Faz-se necessário para aprofundar as pesquisas nessas áreas, procurando compreender melhor a relação entre a prática de jogos esportivos e o funcionamento neuropsicológico, bem como validar os instrumentos de avaliação dos envolvidos. O usufruto dos jogos nas áreas será um momento de expor essa realidade e efetivar busca por melhoria, né, nas situações dessas áreas de atuação. Além do mais, o jogo é sempre uma ferramenta excepcional que temos em nossas mãos para superar diversas barreiras existentes no contexto escolar. O que separa o insucesso pedagógico do professor da vitória e da conquista ao longo do programa escolar, que pode estar uma boa distribuição dos conteúdos pertinentes e produtivos na área do conhecimento? Destacando a educação física em si, relembro que ela, ao longo dos anos, vem passando por vários problemas referente à própria identidade ou ao verdadeiro pedagógico. Por alguns, ela pode ter apenas um ponto de apoio o reforço de algumas disciplinas curriculares. Então, a educação física, portanto, é um aspecto da educação, devendo contribuir para a integralidade do aluno por meio de atividades físicas dentro de todas as possibilidades, como é o caso da necessidade da imperiosa do homem desde o início do nascimento, que é o movimento. Né? O homem já nasce, já está assim, no seu movimento, no seu afetivo ali, né? É constante luta para manter a disciplina em evidência, para valorizar os elementos atuantes na escola, apresentando tópicos que possam sugerir na sua importância. Entender a educação física como um mundo meio real, de aprendizado e mudança de atitude e valores para que os alunos, né, possam ver essa ação contínua do professor no processo pedagógico. E por fim, aqui nessa introdução do livro do Goulart, né, entendo que por fim, a ação deliberada do professor de educação física é a prova de verdadeira concentração, né, do quadro pretendido para o pensamento voltado para a melhoria da disciplina em todas as ramificações. Lembro que a sala de aula é um ótimo laboratório, então façamos das experiências da qualidade da mestria com o intuito de produzir, colher frutos gratificantes no futuro com os alunos. Então, pessoal, nesse meio podemos, né, nesse começo de conversa, podemos... Aqui a gente viu que os jogos pré-esportivos, não que são jogos adaptados, são jogos tradicionais, mas adaptados, mudando as regras, número de participantes, dimensão dos espaços, que se tornam jogos pré-esportivos, que são aplicados nas atividades de educação física escolar, né? Que daí tem que envolver o desenvolvimento motor e a psicomotricidade também ali envolvida, que é muito importante nessa temática, né? E depois eu quero passar para vocês umas atividades físicas para jovens com deficiências graves. Aqui, esse livro que eu estou tem bastante atividades, é bem legal o conteúdo desse livro aqui, né? Que é outro livro da Rebeca Littre, Atividades Físicas para Jovens com Deficiências Graves. Né? Esse livro aqui eu adquiri ele em um sebo para estar estudando com vocês. Que tem muitas atividades para criança com deficiência física, para jovens, tá? Não envolve muito criança pequena, mas sim jovens.
Então, vamos continuar aqui nossos vídeos. Os aspectos que norteiam a área de conhecimento são definidos e podemos trabalhar de diversas formas. Mas com certeza, com o uso de jogos escolares, podemos ter sucesso e colher muitos frutos. Em destaque da obra literária, apresenta os jogos pré-desportivos, com o intuito de, ao longo do texto, destacar a importância e as funções da sua utilização. Daí aqui, ele fez uma adaptação ao esporte escolar, né? A aplicação de diversos tipos de jogos nas aulas de educação física. Daí, no desenvolvimento dos eixos temáticos, aspectos psicomotores, cognitivo e afetivo. Desabilidades manipulativas, locomotoras específicas. Aspectos táteis, básicos, noções defensiva e ofensiva. Desenvolvimento pleno e alcance objetivo específico. Conhecer as vivências das regras básicas, o jogo esportivo mecânico desse processo. Daí as vantagens dos jogos escolares. O elemento positivo de usarmos jogos em aula são muitos. Então, são muitos os elementos positivos para a gente estar utilizando nessa sala de aula. Então, não podemos esquecer que é claro que pode haver obstáculos com a falta de interesse do grupo ou desânimo de algum aluno a participar. O que, no entanto, são inerentes a qualquer atividade que vivenciaram na vida, não serão diferentes do jogo escolar. Então, a gente tem que estimar pelo interesse dos alunos, do grupo em questão, para a gente estar fazendo a atividade. Caberá ao professor, dentro do seu contexto escolar, administrar a situação, envolvendo o grupo e incentivando a participação dos seus educandos, levando em consideração e entendimento aspectos benéficos da movimentação corporal, tão presente nas aulas de educação física. Adorno, 1995, e Dewey, 1956, e Orlick, 1889, afirmam que durante a ação do jogo forma-se uma mini-sociedade que estabelece as regras para a efetivação da aula, reforçando valores e atitudes da sociedade maior, sendo que dentro do grupo se atua o jogo, é estabelecida uma situação ambígua, podendo ser canalizada para o bem e não para o mal. Acreditando nas diversas vantagens dos jogos escolares, vamos buscando ao longo dos anos a utilização de variações desses elementos para seguir as aulas produtivas. Lecionando em diversas escolas em todos os segmentos em educação infantil e ensino médio, verifico realmente mais vantagens e desvantagens na prática no jogo por parte dos alunos. Os tópicos relacionados, algumas vantagens, aspectos positivos dos jogos, daí aqui eles colocam as figuras para a gente estar fazendo esse levantamento, são multiplamente explorados nessa disciplina, em todos os conteúdos, sendo que os jogos ainda incluem um fator destacando o âmbito educativo e estimulante. Então, resgate de valores, cooperação, solidariedade, amizade e respeito, construção de regras, normas e atitudes positivas, favorecimento e integração entre os alunos e o meio ambiente, formação de cidadãos críticos, participativos, cientes do seu papel na sociedade, visando torná-las mais justas e democráticas. Ampliação de oportunidades de desenvolvimento psicomotor, cognitivo, afetivo e social. Então, atividades ricas em situações de imprevisto, em que o aluno tem de responder prontamente e assumir responsabilidades e os riscos. Proporciona experiências de conflitos e convivência, em dinâmica em graus diferentes de competição e colaboração. Cumpre as funções sociais, gera liberdade e ação voluntária. Provoca evasão na vida real, dentro de uma esfera temporária. Faz com que o participante atue ativamente, criando e recriando regras. Cria ordem e a própria ordem. Envolve grande movimentação, promovendo habilidades locomotoras, manipulativas e estabilizadoras, desenvolve o esquema corporal, a estrutura espacial e a orientação temporal.
proporciona satisfação, alegria, desfruto para o aluno, une as forças do desenvolvimento, reconhecimento do sucesso dos outros, alia-se risco, aventura, imaginação, improvisação e amizade. Favorece a iniciativa esportiva, auxilia no desenvolvimento das capacidades físicas, desperta na criança o sentido do grupo, favorece a oportunidade de praticar os padrões desejáveis de conduta, que é os jogos, né, os objetivos e os aspectos positivos, que eu acabei de falar para vocês aqui agora. Muitas linhas de trabalhos ou abordagem pedagógica inserem o jogo ou a brincadeira como um fator decisivo no processo de aprendizagem, mesmo que se modifique a forma de ensino ou da metodologia. Esses conteúdos são presentes como ferramenta determinante no processo de tarefa do professor com seu aluno. Viabilizar o contexto educativo é um procedimento árduo que envolve diversas vertentes e que deve convergir com um único foco: o aluno e seu desenvolvimento e amadurecimento. Desse modo, na tentativa de constante de chegar ao foco proposto. As pessoas envolvidas na educação passam por situações, conflitos e que muitas vezes que vivemos são resultados decepcionantes e os alunos desistindo dos próprios estudos, né? Então são situações que podemos estar ali com os alunos e estar vendo isso. Eu vou falar para você algumas atividades físicas para jovens com deficiências graves, tá? Vou mostrar para vocês as imagens aqui. Eu vou deixar as fotos das imagens para vocês estarem vendo as atividades, tá? E eu vou citar uma atividade aqui para vocês agora. Deixa eu ver aqui. Atividade de equilíbrio e flexibilidade. E aqui nesse capítulo que eu falei para vocês, tem 10 atividades que enfocam o aumento e manutenção do equilíbrio e da flexibilidade. Essas atividades envolvem estender os membros superiores e inferiores para alcançar algum objeto, mantendo a posição de alongamento e de determinada postura. A postura corporal com período prolongado, manipular um objeto, equilibrando e adequando-se a uma parte específica do corpo. Eu não sei se vou conseguir mostrar para vocês. Aqui é o jovem ali na parede se equilibrando, uma criança com deficiência, né? Aqui não fala a deficiência dela ainda, mas aqui eu vou falando para vocês. Desafio do saquinho de feijão. Conceitos primários: equilíbrio e flexibilidade. Conceitos secundários: conceitos proporcionais, identificando a parte do corpo. Objetivo da atividade: equilibrar um saquinho de feijão em uma das pernas específicas do corpo enquanto mantém o equilíbrio. Então a criança vai ficar assim, ó, com um saquinho de feijão aqui na perna e essa outra perninha aqui se equilibrando. Equipamento do saquinho de feijão por um aluno, né? Porque cada aluno vai usar um saquinho de feijão seu. Preparação: posicione os alunos em círculo e dê cada um deles um saquinho de feijão. Procedimentos: assim, não precisa ser necessariamente o saquinho de feijão, pode ser umas pedrinhas dentro do saquinho. E a criança tenta se equilibrar com uma perna só e erguendo a perninha aqui, como eu mostrei para vocês aqui no vídeo. Peça em cada aluno para segurar o saquinho de feijão enquanto se mantém parados. Nomeie e demonstre o movimento enquanto o aluno imita os movimentos. Tente seguir os movimentos, conforme listado abaixo, do mais fácil para o mais difícil. Deus vai falando: equilibre o saquinho de feijão na cabeça. A seguir, passe a equilibrar no braço. Depois, mova o pescoço para cima e para baixo. Equilibre o saquinho de feijão na barriga, na orelha, nas costas. Equilibre o saquinho de feijão no ombro. Equilibre no joelho e depois no outro. Equilibre o saquinho de feijão na cabeça e gira o corpo. Equilibre o saquinho de feijão no pé e depois mova para cima e para baixo.
Joga o saquinho de feijão para cima e pegue-o. De costas, joga o saquinho de feijão para as pernas e pegue-o. Joga o saquinho de feijão para cima, bate palma uma vez e pegue. Variação para tornar a atividade fácil. Use a técnica da mão sobre a mão. Dê dicas para que enfoque sobre o movimento do corpo, parte do corpo. Permita que os alunos usem outra mão para equilibrar o saquinho de feijão. Então a criança pode segurar, como são crianças com alguma deficiência, né, dependendo da deficiência que essa criança tem, essa atividade tem que ser adaptada, não é para todos. Então assim, a criança pode se adaptando aqui, segurando com a mão, né, para melhor fazer a atividade. Variações para tornar a atividade mais complexa. Apenas nomeie o desafio do saquinho de feijão sem demonstrá-lo. Peça aos alunos para falar as dicas. Joga o desafio do feijão com um jogador do tipo, seu mestre mandou. Questões informais na avaliação. O aluno que se mostrou capaz de manter o saquinho de feijão nas partes do corpo específicas. Então você vai avaliar quem conseguiu localizar a parte do corpo específica certinho, conseguiu localizar e qual foi a sua agilidade. O aluno se mostrou capaz de reconhecer a parte do corpo, tanto verbal como fisicamente. Então, tivemos uma atividade que deu para vocês fazendo. A criança equilibrando, você pode ir fazendo junto com as crianças, demonstrando para ela como que faz a atividade. Tá, então, esse aqui foi o desafio saquinho de feijão. Agora eu vou continuar lendo para vocês a continuação do outro livro. Esse livro que eu estou lendo para vocês, Desafio, eu já mostrei para vocês, que são atividades físicas para jovens com deficiências graves. Nessa área de atuação, por mais que os alunos gostem da disciplina, os problemas também ocorrem e por isso é primordial utilizar artifícios que envolvem estímulos e desafios aos alunos. Ampla e problemática, mas é possível resolvermos algumas questões de educação física. Jogar e brincar na escola. Desenvolve formas de sentir, pensar, experimentar a vivência corporal, trabalhar diferentes conteúdos escolares, reconhecer a total capacidade e potencial, compartilhar experiências, adquirir destrezas, melhorar habilidades físicas, saber solucionar problemas que serão vivenciados. Então aqui você sabe, quando você está conduzindo uma aula, colocando em prática umas atividades de jogar ou brincar na escola, igual eu mostrei para vocês aqui do joguinho do saquinho de feijão, a criança está tendo uma experiência de vivência corporal, tá trabalhando diferentes conteúdos ali, porque está se movimentando, tá brincando, tá vendo dos amigos, tá tendo aquela interação. Então isso é muito legal. O jogo e o esporte aplicado na escola deve ser um instrumento educacional, contribuindo para a construção de valores éticos e morais, proibindo a competição exagerada ou a busca de resultados satisfatórios de qualquer custo. Na infância, a prática dos jogos pode ser bastante importante. Então, como elemento muito importante, canalizador de cooperações, de colaboração, humildade, responsabilidade, alívio da pressão e tensões, entre outros fatores como, inclusive, a oportunidade que a criança tem de demonstrar a espontaneidade e a sinceridade, bem como demonstrar as condições de projetar suas aptidões, medos, fraquezas e as suas nobrezas para os outros. Os esportes de jogo são aspectos da motricidade humana, formalização de ótimos exemplos da ciência da motricidade humana, que procura verdadeiramente demonstrar que os elementos são fatores indispensáveis para o desenvolvimento dos alunos. A literatura atesta que as crianças e adolescentes estão em plena formação psíquica e motora na fase escolar. Por isso, o professor de educação física é considerado um importante aliado na construção do alicerce e interferirá na vida adulta de cada um. Então, a gente sabe que começou lá do início, na educação infantil, e perpassa até a vida adulta.
a gente está falando aqui da educação do ensino médio, né? As crianças de educação especial. Então, outra atividade que eu vou falar para vocês agora aqui é boliche com o corpo. Deixa eu mostrar para vocês, vocês conseguem ver. Conceitos primários, equilíbrio e flexibilidade. Como eu falei para vocês, são 10 atividades sobre equilíbrio e flexibilidade. Conceito secundário, atingir um alvo. Objetivo da atividade, demonstrar flexibilidade usando o corpo para acertar ou derrubar pinos e boliche ou qualquer outro tipo de objeto vertical. Equipamentos, pinos e boliche, objetos que levam a demonstrar que são derrubados, como caixa de leite, garrafas PET, de refrigerante, né? Vazias ou latas vazias, um tapete, um colchonete na superfície macia de 3 metros de comprimento para cada lombo. Então aqui vai ser colocado, coloca o tapete ou colchonete no chão, em espaço aberto, sem obstáculo, uma área coberta, poderá funcionar também como, né, funcionaria bem uma área coberta, posicione os pinos e boliche em volta da área designada do tapete ou colchonete. Procedimento, posicione o aluno deitado sobre o tapete, ou mesmo no chão, né, onde vocês colocaram no colchonete. Ao sinal, os alunos deverão estender o corpo em todas as direções, derrubando todos os pinos que rodeiam. Variações. Para tornar a atividade mais fácil, posicione os pinos perto dos alunos para que eles possam ir, para que eles não precisam ir muito longe para derrubar os pinos. Então, esse movimento, esse equilíbrio, está derrubando os pinos, as garrafas PET, as caixas de leite, com estado de equilíbrio e flexibilidade. Permite que os alunos que sentem em cadeira usem macacões de piscinas para ranquear os obstáculos dos pinos. Variação para uma atividade mais complexa. Posicione os pinos mais afetados dos alunos de forma que eles tenham de alcançá-los para derrubá-los. Incentive que os alunos rolarem, impulsando o corpo ao encontro dos pinos para derrubá-lo. Coloque os pinos mais afetados em uma superfície rígida. Oriente os alunos a se sentarem em uma prancha de rodinhas, manobrando para derrubar os pinos. Então, dependendo da dificuldade do aluno, da deficiência, das limitações, vocês adaptam. Se for uma criança sentada na cadeira de roda, você vai, né, posicionar ela no chão, dependendo do movimento que ela tem, para conseguir derrubar os pinos com os braços. Se a deficiência dela for uma deficiência intelectual, você vai adaptar conforme for a deficiência dela.